Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai iniciar a nossa palestra, então vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais da nossa casa, do nosso trabalho de hoje, que estejam conosco durante toda essa noite, envolvendo a cada um de nós que aqui se encontra, aos irmãos desencarnados que também vêm em busca de auxílio, de socorro espiritual. Que seja uma noite de muito proveito para todos nós, que ao sairmos daqui possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa aqui sempre nos oferece. Iniciando então a nossa palestra de hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Hoje, para nossa alegria, estamos recebendo aqui a nossa companheira Nilza Michelin. Nilza, uma alegria enorme receber você aqui. Fique à vontade para fazer a sua palestra. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Eu confesso que eu fico extremamente feliz com esse convite, com essa oportunidade. Tem que trabalhar, né? A gente que traz dívidas de outras vidas não pode perder oportunidade, não é isso? E é servindo de verdade, de coração, que a gente começa a pagar as nossas contas. Do que é que nós vamos conversar? Sobre reconciliação. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por algumas dificuldades no relacionamento e precisamos de verdade compreender o possível do outro, perdoar quando necessário, para que nós possamos ficar aliviados. A ideia central é essa. Porque se nós não perdoarmos, como é que nós vamos ficar? Aquele peso nas costas, não é assim? Aquele pensamento que não para. Então, eu fico pensando na importância de ficarmos aliviados, não é? Eu vou perdoar. Se o outro não acolhe o meu perdão, aí não é problema meu, não é assim? Eu preciso encontrar recursos para o meu equilíbrio, para a minha paz, para quando for dormir, não ter nenhum pensamento que me atormente. A ideia central é essa. Então vamos ver o que diz o Evangelho para nós. Ali está. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe e reconciliar-se com os adversários. Essa é a ideia central da nossa conversa hoje. Então vamos lá. Misericórdia. Para nós entendermos a proposta do Evangelho, precisamos entender o que quer dizer essa expressão central do nosso trabalho de hoje. Misericórdia é sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Sinônimos: dó, compaixão e piedade. Isto tudo são fragmentos de amor que nós vamos aprendendo a construir em nós ao longo das nossas vidas. Está lá no Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Também está no Evangelho aquela conversa de Pedro com Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Acho isto tão importante, porque muitas vezes, quando a pessoa está aborrecida, ela conta para a sua melhor amiga,
que vai contar para a melhor amiga dela, que vai contar para outra. Quando você percebe, tá cheio de vibração inferior. Até porque, quando a gente conta um conto, aumenta o conto. Não é assim? Você passa a colocar não só a história, mas o que nós pensamos sobre aquele fato. E aí há o complicador das vibrações inferiores, que ficam por ali, não é? Então, quando ele recomenda para nós, corrige-o entre ti e ele somente. Chama a criatura num canto, abre o coração. Eu tenho uma experiência, vou contar rapidinho para vocês. Uma amiga muito querida. E lá um certo dia, nós nos estranhamos. Foi tão esquisito, sabe? E levei ela até a casa dela, fui para minha casa incomodada. Por que a nossa conversa foi tão atravessada? À noite, eu fiz uma leitura do Evangelho e pedi ao meu amigo espiritual que me levasse para encontrá-la em sonho. Não sei se sonhei, não sei. Eu sei que no dia seguinte, quando eu levantei para o trabalho, eu disse para mim, vou telefonar para ela às 10 horas, que é a hora do intervalo na escola. Liguei para ela e ela me respondeu assim, estava esperando você me ligar. Olha o que é a conexão, né? Vem na minha casa, vamos tomar um café. Aí eu fui à tarde lá, tomamos um cafezinho gostoso, abrimos o coração, falamos com tanta franqueza uma e a outra. Isso foi em 1999, 2000, até hoje nós caminhamos juntas. Com muito mais confiança, com muito mais afeto, com muito mais certeza que uma pode contar com a outra. Sabe, foi um exercício do perdão dos dois lados, né? Tanto eu quanto ela. E foi maravilhoso. Então nós fomos conversar particularmente ajustando uma situação entre nós. Se alguém perguntar por que vocês brigaram, não faço a menor ideia. Não lembro, gente. Não consigo lembrar. E também não fico pensando nisso, lógico, né? Então, Pedro, chegando-se a Jesus, pergunta, Senhor, quantas vezes poderá perdoar meu irmão contra mim para que eu perdoe? E ele mesmo responde, será até 7 vezes? Porque este era um número importante naquela época. Para alguns cabalísticos ainda é, né? O 3, o 9, o 7, enfim. Então Jesus responde a Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes perdoar. É simbólica essa fala de Jesus, porque na realidade nós temos que perdoar incondicionalmente, sempre. Porque nós também, muitas vezes, necessitamos do perdão do outro, não é assim? Da compreensão, da tolerância, porque a vida é bem desse jeito, né? Eu coloquei aqui essa palavra, conserta, porque ela está no próximo trecho que a gente vai ver. Quando eu li este trecho no Evangelho, e depois já reli nem sei quantas vezes, eu pensava, escreveram a palavra errada, né? Eu achava. Então eu fui no dicionário. Conserta com C significa combinar, ajustar, conciliar e harmonizar-se. No texto, reconciliar-se com os adversários. Então, está escrito no Evangelho, conserta-te sem demora. Vamos trocar? Harmoniza-te sem demora. Ajuste-se sem demora, não é? Com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, enquanto você pode olhar face a face e conversar francamente, perdoar e pedir perdão se necessário, né? Para que não suceda que ele te entregue ao juiz, que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. E ele completa dizendo, em verdade te digo que não sairás de lá
enquanto não pagares o último cêntimo. Ou seja, nós vamos viver neste planeta enquanto expiação e provas, enquanto nós não aprendemos a perdoar de verdade. Enquanto nós não nos harmonizarmos em nós mesmos intimamente e nos harmonizarmos com o outro. Não é? Então a gente vai desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. E se não for mais aqui um planeta de expiações, nós vamos para um outro nesse estágio, porque é o que precisaremos na ocasião, se nós não perdoarmos de todo o coração, para ficarmos de fato aliviados. Muito bem. Então, a reflexão de Kardec diz para nós que há, na prática do perdão e na prática do bem em geral, o efeito moral para o que perdoa naturalmente, não é? Mas o efeito material, que é importante nós sabermos o que ele está dizendo aqui. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Nós sabemos disso, não é? Nas reuniões de doutrinação, quantos espíritos surgem trazendo sua mágoa, seu ressentimento, muitas vezes um ódio que conserva de longo período por essa ou aquela criatura. E fica realmente ali pertinho, criando muitos embaraços, né? Então, ele diz que os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio além da sepultura. Ele procura até encontrar, não é? Aqueles que ainda são objeto do seu rancor. E traz para a gente, então, essa explicação bastante humana. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. Não é bem assim. Se há uma situação conflitante e não houve perdão, não houve entendimento, isto vai continuar até que o espírito vingativo se canse do seu estado emocional, né? Que ele queira realmente se transformar. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, porque nós, espíritos, estamos prisioneiros da matéria. Não é assim? George fala isso no capítulo 17, cuidar do corpo e da alma. Nós somos prisioneiros da matéria, não é? Então o espírito mau espera que nós estejamos reencarnados, portanto menos livres, para mais facilmente o atormentar. E aí, atingindo nos seus interesses, ou ainda nas suas mais caras afeições. E eu fico pensando, quando estudei esse trechinho, o quanto é importante a oração logo que amanhece. Interagirmos com Deus logo que o dia desponta para nós, pedindo a Ele que aceite a nossa gratidão de verdade, de todo o coração, e que nos proteja durante todo o dia, para que nós possamos fazer realmente o melhor que nós pudermos para proteger aqueles que nos são caros e para nos proteger sempre. Então ele diz que é necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão. A grande maioria é isso, né? Sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e ou a possessão. Porque acontece. Pessoas que a gente encontra na cidade falando sozinha, por exemplo, né? De vez em quando nós encontramos uma ou outra pessoa e falando nervosamente, falando num nível de irritabilidade muito grande. Ele está tendo na sua psicosfera ou na sua dimensão espiritual a presença desses espíritos. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, não?
a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Erros do passado, aí a vida espera, e os espíritos que cuidam de nós esperam o momento em que nós podemos receber esta presença para nos reajustarmos com a lei divina. Porque tudo tem um motivo nobre, né? Deus permite a situação atual. Para quê? Para punir do mal que fizeram um dia. Porque tem que se ajustar com a lei de Deus, não é? Ou se não fizeram nenhum mal, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Olha, meus amigos, como é importante esta providência que nós temos que tomar quando necessário, que é perdoar o outro sempre que nós nos aborrecemos, não é? Compreendendo o outro. Importa, pois, isso é muito importante no nosso entendimento, com vistas à tranquilidade futura. Para quê? Para garantir dias melhores para nós, vida mais serena, um desencarne tranquilo e uma reencarnação mais feliz. Eu estou aqui pensando no futuro mesmo, né? Lá longe. Como é que vai ficar a minha história? Reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo. E o espírita, ao longo da vida, acredito que todos vocês, chega uma hora que pensa, mas eu estou pensando assim de novo. Eu fiz isso outra vez, não tem disso? Nossa, como que eu tive coragem de falar com fulano desse jeito? Né? Porque a gente ainda não está muito certinho. Nós estamos ensaiando para alcançar a tranquilidade futura de que ele trata ali. Então vamos lá. Perdoar aos inimigos para assim se extinguirem antes da morte. Está bem claro, né? Todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de desconforto emocional, de desentendimento, de desequilíbrio, de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro. Ou pelo menos ficar com a boa causa. O que é a boa causa? É o saber perdoar. É o saber compreender que os outros têm limites, têm um possível. Nós também. Não é tudo que nós damos conta de fazer, não é assim? E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Kardec vai terminando, diz para nós. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, ele não quer apenas evitar as discórdias ainda nesta vida, não é só isso, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Ou seja, para nós não ficarmos carregando de uma vida em outra essa inimizade, não é? Não ficar atrelado a alguém que ainda não tem amor. E a gente precisa, de fato, reconhecer o que é necessário fazer para o nosso benefício mesmo. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último cêntimo, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Então, falando em reconciliar, a gente tem que pensar em viver em paz, não é assim? E como precisamos, né? É tão bom quando termina o dia e a gente pensa em tudo que fez, e foi tudo tranquilo, fiz o melhor que pude, não é? Falei com serenidade com o outro, emprestei meus ouvidos, emprestei meus ombros para quem precisou, fiquei por perto. Não atrapalhei, também é bom, né? Quando a gente consegue não atrapalhar. Então, Paulo
em sua carta para os Coríntios, disse lá, entre muitas coisas, viver em paz. E é baseado neste viver em paz que Emmanuel, no Fonte Viva, trata desse assunto. Vamos ver. Mantente em paz é o título. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente. Tem isso em família, gente? Tem, não tem? É guerra mesmo de pensamento. É uma raiva inexplicável. A criatura disse para mim ontem, mas eu não fiz nada. E está de implicância comigo. Quantas vezes, né? A gente encontra histórias assim. Hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Eu vejo a vida, a sociedade no momento, um tanto confusa, não está? E eu fico pensando, o que eu faço? Por orientação de minha mãe, que está sempre pertinho, que é o que ela fazia, o exemplo que eu tenho de amor, onde você está? Faça o melhor que puder, sem se preocupar. E o melhor que puder está alinhado com as leis divinas, com tudo que Jesus veio nos ensinar. É difícil, gente, porque nós somos humanos, né? Não somos perfeitos ainda, mas nós podemos tentar, pelo menos isso, lá de vez em quando, né? Para isso, diz Emmanuel, para que a tranquilidade te banhe o pensamento. Olha só, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos, seja lá quem for. Preciso usar de compaixão, de misericórdia e bondade também. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Seja o que for que está acontecendo, não é para nos desesperarmos, é isso que ele quer dizer. Para nós olharmos a situação que chegou até nós e não foi por acaso, e procurar um jeito de resolver da melhor maneira possível. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Eu preciso sim, seja o que for, ter serenidade no trabalho, nos relacionamentos, por todo o campo. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Aquelas pessoas que vêm atrás de nós para desabafar, para chorar, para reclamar, não é? Precisando de ajuda. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem dores, chagas e desilusões. Porque ninguém vai sair por aí nesse estado de coisas sem que haja uma razão. Né? Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade é outro aconselhamento dos espíritos. Compaixão, bondade, piedade, e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais. Nós somos assim de vez em quando, não é? Nós somos também crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Recomenda-nos Emmanuel, ajuda-os enquanto podes. Até porque, de vez em quando, também nós precisamos de ajuda, não é? Da paciência do outro, da tolerância do outro, da compreensão. Pacificando-lhes a alma, só pacifica quem é pacificado. Se nós estamos em paz, então nós podemos falar de paz para qualquer criatura, não?
harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza sempre divina em seus fundamentos respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. E a gente tem que se perguntar de vez em quando: será que eu sou equilibrado bastante para buscar no Evangelho de Jesus as suas lições, colocar tudo isso no meu íntimo, construindo em mim a paz que eu sonho tanto? Será que eu sou capaz de fazer isso? Ou ainda, será que eu quero mesmo, construir isso? Ainda mesmo quando os homens se mostrem desvairados, e hoje em dia são muitos assim, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme, que bom, não é? E o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Minha mãe falava isso. Ela trazia tanta ideia, sabe? Ela lia muito. Eu sou de berço espírita e então, enquanto ela gestava os filhos, ela estudava, ela lia, refletia e nos ensinava. E muitas coisas que eu vou aprendendo agora, eu já ouvi a minha mãe dizer. Então está aqui a mensagem para nós. Reconcilia-te enquanto estás a caminho, para que nós possamos ter paz, serenidade, calma, forças toda hora, coragem sempre para seguir a nossa caminhada. Então vamos, meus amigos, fechando nossos olhos, aquietando-nos, buscando Jesus no nosso íntimo, lembrando que o reino de Deus está em nós e no reino de Deus está Jesus. Então Ele pode sim estar em nós. E vamos pedir a Ele que clareie o nosso pensamento, para que nós possamos sempre que necessário reconciliarmos com o outro, porque já sabemos é nosso irmão. E para garantir para nós mesmos um futuro tranquilo, preciso é perdoar. Então nós te pedimos, Senhor, orienta-nos sempre para que nós possamos fazer o melhor, seguindo a verdade, que são as leis divinas. E nós devemos, pelo Teu Evangelho, colocar em nossas vidas, norteando nossas emoções e os nossos pensamentos. Queremos pedir, Jesus, que abençoe esta casa, que com muita luta, da qual somos testemunhas, vem lutando de fato para poder se estabelecer e servir, dando a cada um de nós esta oportunidade, Senhor, muito abençoada, de poder atuar, trabalhando modestamente na Tua seara bendita. Que a Tua paz, enfim, envolva todo o planeta Terra. Que a Tua paz, Senhor, esteja em nós e onde nós estivermos, hoje e sempre. Que assim seja.